Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção dessa longa atividade que eu passei para vocês, tá certo? Obviamente que não podemos analisar uma atividade por sua extensão, mas sim por sua grandeza que cada questão propõe para vocês, tá certo? E traz um desafio em cada item. Então vamos aí. A primeira dica que eu dou para vocês é que sempre que se deparar com uma atividade desse tipo e que vocês têm um tempo maior para fazer, ok? Façam uma pesquisa, verifique a regência. Sempre que estivermos trabalhando aí o complemento de verbo, quando estivermos trabalhando predicação verbal, pesquisem a regência verbal de cada termo, tá certo? Porque aí você terá uma noção de quando esse verbo ele pode ser utilizado aí como verbo transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, tá certo? Porque esse tipo de atividade traz muito disso. São verbos que não apresentam apenas uma transitividade. Tem verbos que são bitransitivos. Eles podem ser diretos, dependendo do contexto em que eles são colocados, indireto, ou os dois, direto e indireto. Então, tome bastante atenção. Sempre que acontecer, sempre que vocês se depararem com esse tipo de atividade, tome nota disso. Pesquise a regência desses verbos, tudo bem? Então, vamos aí para a nossa correção. Lá na primeira questão, tem aí qual oração apresenta o verbo de ligação, ou seja, o verbo relacional, aquele que traz apenas as características, aliás, ele tem a função apenas de ligar o sujeito à sua característica, certo? E essa característica que pode ser colocada aí como estado, certo? Característica ou estado. Fazendo com isso que tenhamos o que na oração? Predicativo do sujeito. Então vamos aí, lá no nosso primeiro item. Fique em casa, tá certo? Olha, esse fique ele já traz a ideia, ele situa determinado ser em um local, ok? Então nesse caso aí, esse verbo está funcionando, esse verbo ele apresenta mais de uma transitividade. Então, como vocês podem notar, ele está sendo colocado aí, foi colocado nesse contexto como verbo transitivo indireto. Agora, note o nosso segundo item. Temos aí, não fique triste, tá certo? Então, a maneira como ele foi colocado, ele traz essa relação aí de como provavelmente o sujeito se encontra, tá certo? O estado, o modo em que ele se encontra nesse exato momento. Então, será o nosso item correto. Tudo bem? Como vocês viram, se fosse para classificar esta oração quanto à predicação, seria o quê? Um predicado nominal, porque o núcleo desse predicado seria um nome, tá certo? Nos outros casos, você pode notar que o núcleo em casa hoje. Nesse predicado aí, certo? Nesse caso, no item A, se você elimina o verbo fique, ele perde aí um pouquinho, aliás, com a ausência dele, há prejuízo na oração. Por que há prejuízo? Porque ele é o núcleo desse predicado. Tudo bem? Então, tome nota disso, recorde um pouquinho, tudo bem, do que seria cada tipo de verbo. Então, no nosso item B, o núcleo é um nome. No item A, o núcleo do predicado é um verbo. Então, por isso que o nosso item B, ele está de acordo com o que é pedido na questão. Natália anda no parque todo dia. Então, como vocês podem notar, puderam notar e verificar e pesquisar também no seu material, que o verbo andar ele pode ser empregado aí como verbo relacional, um verbo relacional. Nesse caso, nesse contexto do item C, ele não é relacional. Ele foi empregado aí de uma maneira que ele está indicando uma ação, certo? E vou além, esse anda, ele é intransitivo, tudo bem? Como vocês bem sabem, todo verbo intransitivo ele não precisa de complemento.
Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto adverbial de lugar e tempo, certo? Por que de lugar? Ah, Natália anda. Anda onde? No parque. Quando? Todos os dias. Então, eu tenho no parque um adjunto adverbial de lugar, certo? E dia, um adjunto adverbial de tempo. Então, é muito importante você lembrar desse detalhe, tá certo? Que verbo intransitivo, ele não precisa obrigatoriamente de um complemento, ele vem apenas acompanhado de adjunto adverbial, e que em séries anteriores você viu que adjunto adverbial, na verdade, trata-se de um advérbio, que dentro da oração arranja um emprego de qual seria a sua função nesse emprego? A função de adjunto adverbial, tudo bem? E o próximo temos aí o verbo estar. Pelo que você viu no seu material, o verbo estar ele é verbo de ligação, mas nesse contexto aqui do item, ele é um verbo que indica ação. Se é verbo que indica ação, então ele é um verbo transitivo. Estive. Estive onde? Ok? D. Pulei um pouquinho, desculpa, viu, gente? Então vamos aqui a D. A D, gente, o verbo virou. Ele pode indicar, certo? Uma mudança de estado, ou seja, ele pode funcionar como verbo de ligação, mas também como verbo transitivo, tudo bem? E verbo intransitivo, se você pesquisar a regência verbal do verbo virou, ele apresenta aí várias regências. Então, é muito importante que tome cuidado com esses pequenos detalhes, ok? Então, foi aí a correção da nossa primeira questão. Então, como eu falei, né? Não se enganem com o número de questões, mas sim a grandeza que cada uma tem. Segunda questão. Em qual das alternativas a forma verbal destacada está corretamente classificada? Tá certo? Então, é muito importante que vocês pause o vídeo, volte a um pouquinho que foi dito na primeira questão. Porque vai falar praticamente tudo que pode ser aplicado na questão 2 foi discutido aí, aliás, comentado, né, na questão 1. Ricardo fala muito e não diz nada. B. Após lutar muito, virou cantor de sucesso. Olha aí o nosso verbo virou novamente. O professor contou fatos. Quem conta fatos, conta. Quem conta algo. E algo para alguém ou sobre alguém. Então, podemos observar aí que já não é verbo de ligação, mas daqui a pouco eu retorno. O bebê nasceu ontem na maternidade de Santa Paula. Lucas enviou um recado a Marcos, seu amigo de infância. Então vamos aqui, gente. Ricardo fala. Vocês sabem o que é falar, não é isso? É emitir uma informação. Agora, quando se diz muito, eu tenho que fala será um verbo intransitivo. Esse muito não é complemento, não diz nada também não é complemento. Tudo bem? Então, nesse caso, o nosso item correto será o item A. O item B, virou. Como eu falei para vocês, virou apresenta mais de uma regência verbal. E nesse caso, virou, ele está se referindo aí à mudança, certo? Que mudança seria essa? Ele virou, ele poderia, provavelmente ele tinha uma outra profissão e virou o quê? Cantou, certo? Então, nesse caso aí, cantou está funcionando como predicativo e o verbo virou está funcionando como verbo de ligação. Então, lá diz que é o verbo intransitivo. Errado. C. O professor contou. Está dizendo que o verbo contou é verbo de ligação. Um absurdo, né, gente? Porque não é, como vocês podem verificar. Contou. Quem conta, conta alguma coisa. Ele contou o quê? Fatos. Quem conta fatos, conta para alguém ou sobre alguém. No caso, foi sobre Pedro II. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto e indireto. B. O bebê nasceu ontem. Gente, nasceu já traz uma informação completa. Tudo bem? Eu terei aí o quê? Apenas um adjunto adverbial de lugar, tá certo? Então vamos ao item E. Lucas enviou. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, enviou um recado a Marcos. A professora não deveria ter crase aí, não? Não, porque antes de nome no masculino não usa-se crase. Tudo bem, gente? Então é isso. Vamos para a terceira questão.
Qual oração apresenta predicado verbal? Como eu falei para vocês, predicado verbal só quando temos aí como núcleo do predicado verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Ok? Nem tudo são flores na vida, quer dizer que nem tudo são maravilhas. Então, esses são aí, ele está sendo empregado como predicado são, ele vai fazer essa ligação desse tudo a flores na vida. Então, nesse caso, ele funcionará como verbo de ligação. Em 1 minuto, a tristeza vira alegria. Esse vira, olha aí o verbo virar de novo, gente. Mas nesse caso ele também será verbo de ligação. E sendo verbo de ligação, o predicado é nominal. E sendo nominal, não está de acordo com a terceira questão. O ônibus chegou. Vocês sabem o que é chegar, não sabe? Sabe. Principalmente aqueles alunos que chegando na sala, depois do tempinho de aula, né? Ou depois, aliás, depois das 7, depois das 13 ou depois do intervalo. Então, nesse caso aqui, chegou, você sabe que é chegou, então é a informação completa. Atrasado é um modo, então adjunto adverbial de modo, certo? E de lugar a rodoviária, então verbo em trânsito. Temos aí um verbo que está levando aí a caracterização. Então, nesse caso, vamos aguardar mais um pouquinho, certo? Vamos analisar o restante. Simone chegou triste à casa da amiga, certo? Então, chegou triste à casa da amiga. Então, nesse caso aí, mais uma vez, você sabe o que é chegar, não é isso? Então, tome nota que o verbo chegar, ele apresenta também várias transitividades, certo, gente? O novo lote de dose de vacina chega ao Paraná. Então, o nosso item correto será o item E, tudo bem? Então, predicado verbal, o novo lote de doses de vacina chega ao Paraná. Por que temos aí o C e D não podemos ter aí como resposta, não podem ter resposta aí como sendo predicado verbal? Gente, primeiro, certo? Olha o contexto em que esses verbos foram empregados, tá certo? Eles estão funcionando apenas como características, tudo bem? A maneira o modo como esses sujeitos se apresentam. Então, não chega a ser aí o nosso predicado verbal, ok? Vamos à próxima. Nas orações, a chuva continua no sul do país e ele continua. E na nossa segunda oração, ele continua acamado, tá certo? Então, os predicados classificam respectivamente. Olha, os predicados estão classificados respectivamente em verbal e nominal, tá certo? Então, como vocês podem notar, é perceptível uma ação na primeira oração. Já na segunda, já não vai trazer esse sentido de ação, e sim um estado transitório, tudo bem? Aliás, de transitório, temporário, tudo bem? Vamos à quinta questão. Qual oração apresenta predicado verbo nominal? Certo? Verbo nominal. Tem que ter aí predicado, tem que ter verbo transitivo, direto, indireto ou intransitivo e mais o nominal que temos aí o acréscimo de característica ou estado. O único item que vai obedecer aos pré-requisitos da quinta questão será o item C. Ah, professor, mas por quê? Olha, as crianças brincavam, certo? Brincavam, geralmente eles são verbos intransitivos. Tudo bem? Brincavam, você sabe que é brincar, uma informação completa. E todo verbo intransitivo, ele vem acompanhado de quê? De adjunto adverbial, seja de modo, de tempo, de negação, afirmação. Nesse caso, ele traz um adjunto adverbial de lugar, no pátio da escola. Felizes já seria o quê? É o estado em que essas crianças estavam naquele momento. Tudo bem? No item A, eu só tenho o predicado nominal, certo? Através aí do verbo de ligação parece. B, os alunos se divertem, certo? Eu tenho aí, se divertem. Eu tenho adjunto
eu tenho um adjunto adverbial de tempo, certo? Nesse caso, ele não traz o nominal. Na D, os pais ficaram satisfeitos. Tudo bem? Satisfeitos ficaram satisfeitos. Até aí eu tenho o predicado nominal. O probleminha está no restante, gente. Com o rendimento escolar do filho. Com o rendimento escolar do filho, ele é complemento de satisfeitos. Tá certo? Então, por isso que não foi o nosso item D. Porque eu tenho aí um complemento nominal e não um complemento verbal para caracterizar o predicado verbo nominal. Ok? Então, acredito que vocês tenham enfrentado um pouquinho de dificuldade aí no item D. As ruas permaneceram fechadas. Ok? Então, nesse caso, permaneceram fechadas vai indicar aí uma ação. Tudo bem? Agora, para os carros durante o desfile. Isso aí já seria permaneceram fechados. Esse para os carros durante um desfile é uma informação, é um adjunto, e como todo adjunto ele pode ser descartado e não causa prejuízo à oração. Então, não, por isso que não foi o nosso item E. Ok? Gente, como eu falei, não é isso? Olha a complexidade dessas 5 questões. Ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido, obviamente, tiveram um probleminha aí no item D da 5ª questão, mas como eu falei, quando se deparar com esse tipo de questão, pesquise qual a regência verbal do verbo X, porque isso vai facilitar. Quando se deparar com esse tipo de situação, verifica e com essas pesquisas, no dia que você se deparar novamente com essas situações, vai saber, opa, esse verbo não, ele apresenta regência tal, certo? Regência, gente, não é coisa mais difícil do mundo, é simplesmente saber que tipo de complemento aquele verbo tem, tudo bem? Turma, é isso, chegamos ao final, tchau, até mais tarde.